Feliz Páscoa! Tempo de renovação, de vida nova, é possível. No meio de tanta confusão, a gente ter fé e acreditar em Jesus Cristo. Aliás, no dia de hoje, né, a gente se apegar mais a isso, porque justamente hoje que Jesus passou por todas as provas, as maiores provas que um ser pode passar. E ele mostrou que dessas provas, do sofrimento, sempre tem uma boa resposta, sempre tem esperança. Como o Luquinha disse, bom demais, bora lá começar o nosso programa, alimentando um pouquinho a nossa alma e alimentando também o nosso coração. Gente, só preste atenção nos conselhos de quem realmente te ama. Não se preocupe com aquilo que os outros acham ou não de você, porque isso não tem a mínima importância, não se deixa contaminar. Porque o que vale mesmo é que Deus conhece a sua vontade, sabe o seu respeito e o que você tem dentro do seu coração. Zóio Verde, o que tem no programa? Só pesquisadores britânicos estudaram como o vírus se disfarça para entrar nas células e a Caixa anunciou hoje novidades para os brasileiros que desejam dar entrada na tão sonhada casa própria. Termine a semana conversando com a gente. E tem prêmios para você, viu? Para você participar é fácil demais. Você vai no nosso Face, curta, compartilhe e marque 2 amigos nas 2 fotos que eu vou mostrar para você. Essa daqui é um produto aí, é um super kit com produtos Tracta Polipet, Cooper Ortovip. Tem outro super kit cheio de produtos também do Café Brasileiro. E você então pode participar e conversar com a gente por lá e fazer pergunta também, porque hoje é dia de Papo de Sexta. Na chamada de ontem, o Luquinha falou muito bem, né? Tem gente que está em quarentena realmente dentro de casa, sem pôr o pé mesmo, há muito tempo para fora de casa. Não tira o pijama. Não tira o pijama, a gente não penteia o cabelo. Banho, por favor, né, gente? É o mínimo, né? Mas até isso estão deixando de fazer, Sol. Pois é, o pijama é o look mais usado nessa quarentena aí de preguiça. Agora, tudo isso traz outro probleminha, né? Não o pijama, mas a autoestima, que está em baixa de muita gente, viu, Luquinha? Aí você se pergunta, o que eu vou fazer para deixar minha autoestima ok? Porque a pessoa está em casa e não está produzindo. Sim. A pessoa também, de repente, não se arruma. Perdeu o emprego. E aí fica como? Como é que a gente recupera essa autoestima? Hoje a gente sai do Vale do Paraíba, a gente vai até Indaiatuba conversar com ele, que é professor e mestre em medicina, Juliano Pimentel. Tão feliz em tê-lo aqui, Juliano. Muito obrigada, viu? Do Sol, tudo bem? Tudo ótimo. Bom. Que Deus abençoe aí a sua Páscoa e muito obrigada por ter aberto esse espaço em pleno feriadão para estar com a gente aqui. Só que antes de entrar com a primeira pergunta, Juliano, tem sempre a nossa enquete, né, Luquinha? Tem sim, você pode participar com a gente acessando @falando isso Band, já curte a nossa fotinho com o Juliano também e acesse os nossos stories e responde pra gente. Você tem se arrumado para ficar em casa nessa quarentena? 70% não, tá no pijama mesmo, viu? Você está com a autoestima baixa devido ao isolamento? Meio a meio só, 55% diz que não, mas 45% diz que sim. Vamos começar, Juliano, não vamos começar pelo pijama não, vamos começar pelas pessoas que perderam o emprego, pessoas que estão passando por uma situação difícil, muitos pais de famílias, né, que não conseguem sequer comprar os produtos básicos, eles se sentem cada vez menores dentro de casa. Como é que a gente... Qual o conselho que você dá, qual é a orientação que você dá para essas pessoas? Sol, é uma situação delicada porque hoje no Brasil, de acordo com o dado da OMS, quase 30% das pessoas no Brasil trabalham pela refeição do dia seguinte. E quando a gente vê uma situação como essa, onde as pessoas estão sendo privadas do direito de trabalhar, mesmo sem estar num grupo de risco, e quando o medo toma conta da população, isso vai gerando uma série de desdobramentos, e que se a gente não conseguir ajustar dentro dos benefícios governamentais, que não são muitos, e se apoiar na fé, verdadeiramente a coisa descamba, porque a educação dentro do nosso país nunca foi um forte. Sem educação, com desespero, a coisa pode ficar feia. Então, verdadeiramente, se o seu estado está permitindo que você saia e não está tendo prisão no calçadão, igual às vezes ocorre, como a gente vê até no Rio de Janeiro, você tem o direito e o dever de batalhar. Eu acredito que uma frase que a gente deveria começar a repensar, eu falo isso como um cara que está estudando desde os 17 anos. Estou fazendo meu doutorado mesmo depois de ter parado de atender no consultório. Eu parei de atender como médico e decidi virar professor. E eu digo uma coisa, Sol,
Se as pessoas começarem a empreender e perceberem no momento de crise uma possibilidade de desdobramento para vender algo, para aprender a se dispor do seu tempo servindo e conseguindo trazer provento para sua família, ela vai deixar de acreditar que ela só vai viver mediante uma carteira assinada. Exatamente. Eu nunca tive carteira assinada na minha vida, eu trabalho desde os 11 anos de idade. Porque tem gente que se apega muito nisso, né? Se não tiver uma carteira assinada, se não tiver alguma coisa que a sustente, parece que ela não tem forças para buscar. A gente vai dar algumas saídas durante o programa, viu, Luquinha? Pois é, e você de casa pode também fazer perguntas e comentar com a gente pelo Instagram nos stories, é o terceiro, viu? Você vai contar pra gente quais os cuidados com a sua beleza que você tem tomado ou tem feito também para você se sentir útil, produtivo. E já a gente fala também sobre como lidar com o desemprego, viu? Muita gente está sendo mandada embora também e como que vai lidar com isso, né? Aliás, acho que pode fazer perguntinha Claro, agora. pode sim. Infelizmente, a resposta que a gente está tendo, Juliano, para algumas pessoas é o desemprego. As empresas já tomaram, algumas estão voltando, graças a Deus, Amém. atrás, né? Isso é muito bom. Mas uma pessoa que está passando pelo desemprego agora, com a família, e está assistindo a gente, o que a gente pode falar para essa pessoa? Na verdade, a única coisa que ninguém tem direito de tirar e nem tocar no seu coração é a sua esperança. Porque a sua esperança está intimamente ligada a algo que também é seu, mas você não tem domínio pleno, que é a presença do seu espírito e da sua alma. Ninguém tem poder sobre ela, a não ser você mesmo e Deus. Então, nesse contexto, eu acredito verdadeiramente que, mediante cada tribulação que aparece na nossa vida, a gente tem uma possibilidade de aprendizado gigantesca. Vou usar um exemplo, se vocês me permitem. Claro. Quando Deus falou com Noé, ele pediu um cara que já era especialista em fazer em barco, ou falou para alguém que nunca tinha feito um barco e falou: eu quero que você faça um barco deste tamanho. Pra quem nunca tinha feito, né? Exato, porque quem já fez ia falar: isso é impossível de ser feito. Mas na presença da fé e de Deus, nada é impossível. Então, mediante um Deus do impossível, você vai achar forças e sabedoria para exercer isso da melhor maneira possível. Ok. É isso que eu acredito. Juliano, daqui a pouquinho a gente vai entrar com perguntas, assim, tem muita gente aqui preocupada com a saúde, porque parece que a pessoa dentro de casa, Luquinha, ela está se sentindo impotente, improdutiva e ficando cada vez mais doente. Então a gente já volta a conversar sobre esse assunto, mas agora para ficar bem informada com as notícias da redação. Bom, e a Caixa anunciou novidades para os brasileiros que desejam dar entrada na tão sonhada casa própria. Nessa época, Sol? Sim, nessa época. Nós vamos ver o que vem de bom por aí com o nosso repórter Israel Goldenstein, que está na redação do Falando Nisso. Muito boa tarde, Israel. Sonho da casa própria, né? Em época que tem tanta gente com notícias ruins, parece que tem uma luz no fim do túnel, não é isso? É isso mesmo, Solange. Esse é o objetivo central da Caixa Econômica Federal, Sol. Boa tarde para você, para o Lucas e também para quem acompanha a gente aqui pelo Falando Nisso. Sol, uma das medidas aí impostas e tão esperadas para a casa própria está 6 meses de carência em novos financiamentos imobiliários. A repórter Marcela Terra tem todas as informações direto de São Paulo. Vamos conferir. Na planta ou com prédio pronto, comprar um apartamento para chamar de seu, novo ou usado, requer planejamento. Mas com a economia parada, fazer um financiamento de 25, 30 anos ficou para depois. A Caixa Econômica anunciou medidas para ajudar o setor a não ficar parado. Em um novo financiamento, a Caixa vai dar 6 meses de carência antes da primeira parcela. Quem já estiver pagando os boletos da casa própria pode respirar por 90 dias e organizar as contas. Quem estava pensando em comprar uma casa própria, o governo não quer o adiamento desses planos. E quem já tem o financiamento também não pode se enroscar. A construção civil precisa dessas pessoas. O setor tem que vender. E com a medida, vai ser injetado 43 bilhões de reais no setor. Para as construtoras, a Caixa vai liberar até 20% do valor do empreendimento, mesmo com as obras não estando muito avançadas. Pois é, uma boa notícia aí. Agora, o Israel, o plenário do Supremo Tribunal Federal, ele deve votar na próxima quinta-feira, semana que vem, a liminar do ministro Ricardo Lewandowski, que condenou
condicionou a flexibilização de normas trabalhistas ao aval dos sindicatos. Atualiza essa situação para a gente. Isso mesmo, Solange, e essa medida ela reflete principalmente aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba. Temos fábricas e indústrias que dependem do trabalho de montadoras, aqui como é o caso da General Motors, é o caso também da Ford em Taubaté, principalmente do setor aeronáutico, como é o caso da Embraer. No começo dessa semana, o ministro Ricardo Lewandowski decidiu que as reduções de salário ou jornada, ou até mesmo a suspensão temporária de contrato de trabalho, são permitidas durante a pandemia do coronavírus, mas com aval do sindicato na negociação individual entre trabalhador e patrão. Isso num prazo de até 10 dias. A decisão do ministro Ricardo Lewandowski anulou ainda temporariamente os efeitos da MP, ou seja, da medida provisória, que flexibiliza as regras trabalhistas para a manutenção do emprego durante a crise. O que tem assustado sempre os comerciantes, que temem, além de mais de desemprego, a quebra de muitos negócios que foram estabelecidos em todo o país. Vamos agora até Brasília, a informação com o repórter Valteno de Oliveira. A liminar que exige que o sindicato tenha que concordar para a redução de jornada e salário e também a suspensão temporária de contratos de trabalho por causa da crise do coronavírus caiu como uma bomba no meio empresarial. A medida provisória prevê redução da jornada de trabalho e salário, mas só permite acordos individuais para quem ganha até R$ 3.135 ou mais de R$ 12.102. Quem estiver na faixa intermediária, o acordo coletivo é obrigatório. Além disso, a MP tem caráter transitório, ou seja, pode reduzir jornada durante 60 dias e a suspensão do contrato é de no máximo 90 dias. E nesse período não pode haver demissão. E já estava surtindo efeito. No Distrito Federal, dos 6.000 trabalhadores demitidos do setor de restaurantes, bares e hotéis, no começo da crise, 2.000 já foram recontratados. Para este especialista em direito do trabalho, o Supremo precisa mudar a decisão do ministro Lewandowski. A decisão provisória de Ricardo Lewandowski será julgada pelo plenário do Supremo em sessão remota na próxima semana. A expectativa é de que a maioria dos ministros entenda que o momento de calamidade pública exige medidas excepcionais e o próprio Supremo tem agido nesse sentido. É o caso do ministro Alexandre de Moraes, que autorizou a União, estados e municípios a realizarem gastos fora dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Se estava funcionando, para que vai mexer? Bom, a companhia aérea Latam vai suspender todos os voos internacionais no período de 13 a 30 de abril por causa da queda da demanda durante a pandemia do coronavírus. Segundo a empresa, voos especiais para o exterior, Luquinha, podem ser realizados nesse período de acordo com a necessidade. Perfeito, Sol. Bora falar sobre as estradas para o fim de semana. Israel, eu sei que o feriado aí de Sexta-feira Santa começou, infelizmente, com morte na rodovia da Dom Pedro I. A gente tem até algumas informações que em Jacareí, no quilômetro 10, próximo a Igaratá, essas imagens do helicóptero Águia pousando para resgatar as vítimas. Como foi o acidente, Céu? Tem tanta coisa sem resposta ainda, né? Lucas, está meio que ainda sem resposta porque a Polícia Civil e também a Polícia Rodoviária Estadual estão sob investigação desse caso. O acidente, Lucas, aconteceu às 9h20 da manhã de hoje. Como você bem disse, foi no quilômetro 10, é o limite de municípios entre Jacareí, também a cidade de Igaratá, na rodovia Dom Pedro I. Para quem nos assiste entender como é que foi esse acidente, teve um veículo de passeio, esse veículo preto que aparece nas imagens aí da TV Band Vale, estava com 4 pessoas dentro do veículo. Um veículo pequeno, ele estava no sentido Campinas, quando de repente o motorista perdeu o controle da direção, bateu no canteiro central e o carro capotou e foi para o lado contrário da pista no sentido Jacareí, ou seja, no sentido interior. Durante esse acidente, Lucas, provavelmente o condutor, ainda não tem informação confirmada da Polícia Rodoviária Estadual, foi arremessado para fora do veículo e morreu. O que nós temos até o momento foi que um homem de 25 anos perdeu a vida nesse acidente. As outras 3 pessoas, elas estão agora na Santa Casa de Jacareí. A informação preliminar repassada também pela Polícia Rodoviária Estadual é que depois do acidente, as 3 pessoas que sobreviveram a esta ocorrência, 2 foram
fugiram do local da ocorrência, mas foram capturadas logo em seguida pela Força Tática da Polícia Militar. As 3, nesse momento, estão na Santa Casa de Jacareí. Infelizmente, mais uma notícia triste na região do Vale do Paraíba. Em meio à pandemia do coronavírus, as pessoas utilizando as estradas e, segundo as informações, o carro estava em alta velocidade. Nas outras rodovias que servem o Vale Litoral e Serra da Mantiqueira, tudo tranquilo, obras permanecem na rodovia dos Tamoios, lá no quilômetro 64, Lucas. Perfeito, a gente tem imagem também dessa super, obrigado, viu, Céu? Essa super lua que a gente até comentou aqui no programa, vieram ressacas, isso no litoral norte e sul de São Paulo. Olha que o mar invadiu avenidas e provocou alagamentos. Isso é em Santos também, né, Sol? Minha mãe disse que lá tá um negócio Sumiu feio, a praia. Sumiu. E lá a areia é tão grande, né? Sumiu tudo, gente. Devido a essa força da maré mesmo, né? Bora conferir como que fica a previsão do tempo? E já adianto que o outono chegou firme e forte, viu? Tempo seco, sem previsão de chuva para a semana inteira. Agora à tarde em Campos do Jordão, máxima de 20 graus, sem previsão de chuva. Aqui no Vale o mesmo, sol entre pouquíssimas nuvens, máxima de 27 em Cachoeira Paulista e 26 em Taubaté e também em Jacareí. Litoral Norte, pequena possibilidade de chuva, máximas de 28 graus em Caraguatatuba e Ilhabela, aqui em São José dos Campos, máxima de 25 graus. Olha só, a semana inteira até mais friozinho, máxima de 23 no fim de semana. Lá para terça-feira, chuvas isoladas com máxima de 27 graus. A gente já volta então para conversar com vocês também e dar outras dicas. E lembrando que hoje tem, olha que bacana, gente, os drones estão ajudando a gente a medir temperatura, também ver a distância das pessoas. Mais informações no próximo bloco. E tem dicas da Polipet com o nosso amigo Bicho. Será que a calopsita pode viver sozinha? Ou tem que ficar com outro companheiro? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso no Meu Amigo Bicho.